Meus queridos, eu estou feliz, alegre de estar aqui na nossa casa, casa do Senhor, na nossa igreja. Estou muito alegre, depois de 30 dias, ou mais, na realidade, praticamente 40 dias, a qual fui cometido a Covid junto com a minha esposa, Luciana, mas graças a Deus nós estamos aqui curados, nós estamos bem. Então eu estou muito feliz, alegre de estar aqui. Logo, logo nós vamos voltar, sim, amados, nossos cultos presenciais. Amém? Esse domingo de bênção, domingo de vitória, eu quero ministrar para a tua vida a bênção do Senhor, através da palavra de Deus, que você tenha o coração sensível para ouvir o que Deus tem para falar com você. 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo de número 12 e versículo de número 13, bem conhecido dos irmãos, mas eu quero que você entenda e preste bastante atenção no que Deus tem para falar com a igreja, comigo, com você. 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo de número 12 e versículo de número 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um só Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado beber de um único Espírito. Depois o texto ele decorre falando sobre o corpo de Cristo, mas eu quero somente esses 2 versículos. Meus irmãos, o texto lido, o texto relatado para a igreja de Corinto, uma igreja como nós, uma igreja que louvava o Senhor, uma igreja que glorificava o Senhor, sempre, amados, preste atenção nisso, sempre Deus, por amor à igreja, sempre Deus, por amor a mim e a você, por amor aos santos, por amor às pessoas, por amor ao ser humano, independente da cor, da raça, sempre Ele teve um zelo e tem um zelo por nós até hoje. O Senhor Jesus sempre teve um zelo pela tua casa, pela tua família e pela igreja, meus queridos. A prova disso, que ele sempre, apóstolo Paulo falando à igreja, através do Espírito Santo, o apóstolo Paulo orava muito, o apóstolo Paulo estava sempre debaixo da graça do Senhor, sendo conduzido pelo Espírito Santo, e a prova disso, que se os irmãos lerem no texto, na igreja de Corinto, os textos, também relatado as cartas às igrejas, sempre, apóstolo Paulo teve uma compaixão da igreja, um cuidado da igreja. Com isso, meus irmãos, eu quero dizer e relatar para você que a igreja do Senhor é feita de pessoas, a igreja do Senhor é feita de famílias reunidas na coletividade. Famílias, quando eu falo da igreja, irmãos, agora eu não estou falando da igreja eu somente, templo, porque nós somos a igreja do Senhor. Mas sempre Deus quis estar também no meio da coletividade. Sempre Deus quis estar também no meio das pessoas, da igreja como corpo de Cristo. Sempre Deus quis estar no meio e quis estar com a sua criação, com as pessoas, com o homem, com a mulher. Sempre Deus quis abençoar, dar a graça, fortalecer a igreja do Senhor na coletividade. E por isso que o texto hoje fala sobre a unidade do corpo de Cristo nos dias de hoje. Comunhão. A palavra comunhão, que significa koinonia,
participação de algo indivisível. E eu posso entender, amados, que a comunhão como unidade pode ser algo também em comum, e o mesmo que ter unidade na igreja. A palavra comunhão, o Senhor, a texto bíblico, quando nós lemos aqui no versículo de número 12 e versículo de número 13, diz assim, ele começa assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenhamos muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um só Espírito. É unidade, irmãos. E isso nos traz a comunhão. Comunhão é estar com um, é estar com o outro, é viver bem com as pessoas. Comunhão é viver bem com a família, crentes ou não. Comunhão é viver bem com os amigos. Comunhão é viver bem com as pessoas, com a esposa dentro de casa, porque a igreja começa dentro da nossa casa. A palavra, amados, que traz a unidade à igreja, que eu quero relatar para você, é a comunhão. Sem a comunhão, não teremos graça do Senhor, não teremos a misericórdia do Senhor. Comunhão nos traz ajudar uns aos outros. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 40, diz assim: todos os que crerem estavam juntos e tinham tudo em comum. Os discípulos, aqueles homens que estavam na igreja de Atos, quando eles foram cheios do Espírito Santo, a palavra de Deus diz que eles estavam em um só lugar. Eles estavam, quem sabe, em oração, quem sabe conversando uns com os outros. Não, a Bíblia não relata muita coisa sobre isso, mas diz que quando chegou o momento específico, segundo a promessa do Espírito Santo de Deus, línguas repartidas de fogo caíram sobre eles, porque eles estavam num só lugar, o espaço que nós estamos. Isso nos traz um exemplo muito específico, porque a comunhão e a unidade, ela só está quando nós estamos no mesmo rumo, no mesmo pensamento. É bem verdade que nós temos várias atitudes, é bem verdade que o nosso pensamento é diferente do outro, o nosso temperamento, os nossos temperamentos são diferentes, alguns mais tranquilos, outros mais nervosos, outros mais calmos, outros mais como Pedro. É bem verdade que alguns têm pensamentos diferentes, discorda. Quem sabe você discorda de alguém da sua igreja, quem sabe você discorda de alguém do líder, quem sabe você discorda até mesmo do seu pastor. Isso é normal, isso é comum. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, meus queridos. Nós estamos vivendo um tempo totalmente diferenciado daquilo que nós vivemos até hoje, em todos os anos, em todas as épocas. Nós estamos vivendo, e cada um tem um tipo de discernimento, cada um tem um tipo de palavra, cada um tem um jeito de falar, cada um tem um jeito de se expressar. Mas o que importa, e o que é mais importante nisso, e o mais interessante que vem do Senhor, é que através do Espírito Santo, através da graça de Deus, através da unção do Senhor, é Ele que nos ajunta. É como um bolo que a dona de casa faz, que você, minha irmã, faz. Você pega todos os ingredientes, coloca tudo separado, depois você ajunta tudo, você coloca um a um dentro do recipiente, começa a bater, começa a unificar, começa a amalgamar, começa a amassar, e quando de repente você olha aquilo, se torna uma massa, se torna tudo aquilo, 6, 5, 4 ingredientes ou mais, em um só. E depois você pega tudo aquilo, vê o resultado, coloca na forma, unta a forma,
põe dentro do forno e assa. De repente você olha aquilo e você fica tão maravilhado com aquilo que você fez, mas você usou vários ingredientes. A igreja do Senhor é isso, as famílias é isso. Não tem como eu viver separado, não tem como eu viver os meus pensamentos empurrados dentro da minha casa e não olhar para minha esposa, não olhar para o meu esposo, não olhar para os filhos. Precisa ter coletividade, e na coletividade há união, na coletividade precisa ter comunhão, e é isso que está faltando em muitas casas, principalmente nessa época que estamos vivendo, amados. Perdoar, aceitar, conversar, estar junto, compartilhar assuntos, informações. Estou trazendo uma relação e estou aplicando para nós, para a nossa vida dia a dia. Mas voltando para o texto, os apóstolos, os discípulos eles criam e estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos capítulo 2, versículo 42, e além de estar em comum, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, em toda a liturgia do culto, em toda a liturgia para adorar ao Senhor, eles estavam unânimes, todos estavam, aleluia, perseverando na doutrina, naquilo que foi ensinado a eles. Meus irmãos, a unidade existe ou acontece e somente quando temos algo em comum. No caso da igreja, meus queridos, o que há de comum entre os que creem exatamente a igreja, ou o ser viver diário, é crer, viver como igreja do Senhor, dia a dia. Basta ler o versículo de Atos 2, lá em 42, versículo 42 e 47, para concluir isso. Abra sua Bíblia, lê lá o texto. Meus queridos, viver em comunhão, viver na unidade, é estar com uns com os outros. Paulo também diz que a igreja é o único corpo de Cristo, o qual é formado por vários diferentes membros. Sim, somos vários e diferentes, mas temos algo em comum, amados. Nós funcionamos todos no mesmo corpo. E eu falo e repito novamente o que eu disse no comecinho. Todos nós, diferentes, quem sabe cores diferentes, pensamentos diferentes, estilos diferentes. Não importa nada disso, do que eu vou falar agora, presta atenção. Não importa o estilo. Quem sabe alguns podem dizer, mas o pastor que prega precisa estar de terno e gravata? Não. Quem sabe poderia ter um louvor ou cantar esse, mas não cantar esse? Não. Quem sabe poderia ser uma igreja maior, melhor, bonita? Não. Quem sabe poderia ter tantas coisas, poderia ter um estúdio? Não. Tudo isso, os pensamentos diferenciados, o jeito de ser, o jeito de falar, o jeito de pregar, o gênio de cada um, se é nervoso, se é mais fleumático, se é mais carismático, conforme for, dependendo do temperamento de cada um. O que importa, amados, como igreja, que o Senhor está dizendo para mim e para você, e receba isso da parte do Senhor, o que importa, meus queridos, é que todos nós estamos, aleluia, enxertados no mesmo Espírito, no mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, sob a direção do único que pode, que é o Espírito Santo, que é Jesus, que é Deus. Nós estamos enxertados nele, então nós somos controlados por Deus, nós somos, aleluia, edificados, agraciados, justificados por Deus, por Jesus, por morrer na cruz do Calvário. E isso nos faz igreja, e isso nos faz comunidade, e isso nos faz como corpo de Cristo que somos. Receba isso da parte do Senhor. A tua casa, a tua família
está enxertado no corpo de Cristo, porque Jesus Cristo, Ele é o corpo. Ele é o corpo. A glória do Senhor, a graça do Senhor, que nos faz viver, que nos faz andar, que nos faz estar dia a dia, essa graça, essa justificação que vem do Espírito Santo, vem do corpo de Cristo, vem dele, e nós estamos nele. Essa é a diferença. Então nós somos um só, irmãos, nós somos iguais perante Deus, na vida espiritual. A unidade se externa, meus queridos, a partir da vivência dos mandamentos, ou seja, uns aos outros. Quais são, amados? E eu quero relatar para você quais são os atos cristãos que nós temos que ter como igreja do Senhor, como uma pessoa religiosa, quem sabe, uma pessoa espiritual. Primeiro, eu preciso amar, eu preciso honrar, está em Romanos 12:10. Eu preciso amar uns aos outros, aceitar, eu preciso honrar, eu preciso sempre entender que o mais próximo de mim está acima de mim. Eu preciso ajudar. Segundo, eu preciso servir. Gálatas capítulo de número 5:13. Servir uns aos outros, estar à disposição, tanto na vida espiritual, na oração, dedicar a palavra, assim como eu estou fazendo com os irmãos, como evangelista, como pastor dessa igreja, irmãos. Cuidar da sua vida espiritual. Pastor não resolve problema de irmãos, de pessoas, de famílias. Pastor somente aconselha e leva o melhor jeito e o melhor modo de acertarem. Servir uns aos outros, suportar e perdoar, instruir, aconselhar, confessar os pecados. A Bíblia fala isso, confessar uns aos outros, e estar em oração. Romanos capítulo de número 15, versículo 14, ademoestar. Eu estou passando isso porque por causa do nosso tempo, meus queridos, mas depois você lê o texto na sua casa. 1 Pedro capítulo de número 4:9, ser hospitaleiro, recepcionar as pessoas, ajudá-las, sarar as pessoas, conversar com as pessoas. Eu estou falando isso como igreja, mas você com a sua família, seja hospitaleiro, seja instrui as pessoas, conselhe, suporta o erro, suporta as dificuldades, porque tem algumas pessoas que são diferentes de você. Tem algumas pessoas que são mais complicadas de entender, quem sabe, mas é o jeito, é a maneira, e isso a Bíblia fala, porque eu entendo isso. Jesus suportou os discípulos 12, amados, andando com ele, um dando problema para o outro. Imagine só Pedro, o mais nervoso de todos, o mais fleumático de todos, o mais sanguinário de todos. Jesus andou com ele, mostrou que o amor de Jesus estava com ele, mas Jesus não fez acepção de pessoas, e também Jesus não deixou ele de lado. Jesus disse: Pedro, vem comigo. Meus amados, entenda, corpo de Cristo, a unidade que nos traz a graça do Senhor, nós temos que ter essas ações em nossa vida. Levar as cargas, Gálatas capítulo 6, versículo de número 2. Quando João capítulo de número 13 e 14 fala sobre lavar os pés, nós tivemos a Páscoa há pouco tempo, a Igreja Católica faz muito isso, mas eu entendo isso como um ato de humildade. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, sujos, cheios de pó por causa da época, das estradas que tinha na época, Jesus, ele quis mostrar que não é para todos lavar uns pés dos outros, não. Mas o sentimento disso, o exemplo disso, significa a humildade, servir, ajudar aqueles que estão cansados, sobrecarregados,
ajudar aqueles que estão com pecado, aqueles que estão debaixo do pecado, aqueles que estão fazendo coisas erradas, ajudar no sentido de conversar, de orar. É claro que eu entendo, meus queridos, que a pessoa precisa também querer ser ajudada, porque não adianta também, claro, bater e querer ajudar, sendo que as pessoas não querem, mas continue orando pelo menos. Mas aquele que abre o espaço e dá oportunidade para você ajudá-lo, meus queridos, Deus, Ele entra com graça e te ajuda a você ajudar alguém. Mas o que segundo a palavra impede, segundo a Bíblia impede a unidade do corpo de Cristo, é o que nós estamos vivendo em várias igrejas, em vários momentos, em várias situações. Primeiro, o que impede a unidade do corpo de Cristo? Os nossos motivos, a direção de Deus. Amados, para alguns mais corajosos, é pura, é simplesmente a direção de Deus. Mesmo que isto vá contra todos os princípios, quem sabe, meus queridos, a própria palavra, como há algum tempo, ou como há um tempo para tudo, isto é bíblico, meus queridos. Meus irmãos, nós estamos diante da direção do Senhor, nós estamos diante daquilo que o Senhor diz, mas só que nós temos que entender que para muitas pessoas, para muitas vidas, é simples, tudo é na direção do Senhor, mas nós precisamos também fazer a nossa parte. Eu não preciso esperar Deus tocar no meu coração, entenda isso, como igreja. Eu não preciso esperar Deus falar comigo para eu ajudar alguém. Eu não preciso Deus falar comigo para consolar alguém, para ser hospitaleiro, para demonstrar, para ajudar, para orar junto com alguém. Não. Entenda que se nós estamos enxertados em Jesus, em Deus, nós estamos sendo controlados por Ele, se eu quiser ser controlado. Se eu abrir o meu coração e entender como Cristo me justificou, como Cristo é o meu Salvador, como Cristo é o Senhor da minha vida, porque um dia eu levantei a mão e falei: Senhor, eu quero o Senhor, eu quero receber o Senhor. Não aceitar, é receber ao Senhor, porque eu recebo Jesus na minha vida. Eu não preciso, como igreja, esperar um arrepio, esperar Deus falar comigo através do louvor, através da palavra, para ser igreja. Eu sou igreja porque eu tenho essa consciência, e eu tenho essa certeza que eu sou salvo pela graça, e eu sou justificado, e o Jesus está em mim, e eu nele. Então eu tenho que viver a vida diferente, eu tenho que mudar de vida, estilo de vida diferente. Meus queridos, ser transformados, aceitar a Cristo, ser uma nova criatura, é viver uma nova criatura, não continuar no passado, não continuar como uma criatura velha, antiga e continuar fazendo as coisas erradas. Não, eu preciso ter mudança, e essa mudança vai começar de mim, se eu quero ou não ser mudado. A segunda coisa é o desânimo, não estar disposto interiormente para aprofundar no relacionamento com um irmão ou com uma irmã. Aquele desânimo bate, eu sei que, e também não quero trazer essa questão da Covid-19 que estamos vivendo para um pretexto de não ter comunhão um com os outros na igreja, ou como cristãos que somos. Suportando, Jesus Cristo em vários caminhos, em vários lugares que ele pisou, ele abraçou sim, mas eu tenho a certeza que Jesus, vendo algumas coisas erradas, ele ficou calado, ele ficou quieto.
O Espírito Santo fala sobre as nossas vidas, quando nós vamos fazer algo de errado, ou quando alguém está fazendo algo de errado, e que a pessoa não se interessa de ser ajudado. O nosso dever é continuar orando, e deixa que o Espírito Santo faça a obra. É bem verdade, irmãos, que o desânimo vem sobre nós. É bem verdade, meus irmãos, que está numa fase de apenas receber de Deus, sem se envolver demais com os irmãos, por pensar ou admitir que não tem muito para repartir, para ajudar nas ofertas, nos momentos de trazer o quilo, o alimento para os irmãos, ou de ajudar o vizinho, de ajudar uma vizinha. Quem sabe o desânimo está dentro da nossa casa e nós não estamos percebendo isso. E como igreja do Senhor, como povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, eu quero que você entenda, meu irmão, minha querida, meu querido, você jovem, você adolescente, criança que está me vendo, igreja do Senhor, entenda que o desânimo não pode fazer parte da nossa vida espiritual, conforme os mandamentos do Senhor, conforme o fruto do Espírito, conforme o que o Senhor está proposto para nós, como enxertados nele. De jeito nenhum. O desânimo tem que bater em retirada. Nós temos que dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não aceito de desânimo na minha casa, essa angústia, eu não aceito ficar chorando, ficar angustiado com tantas coisas. Eu sei que isso, amados, é uma luta pessoal, é uma luta contra a carne, porque, amados, é uma luta dia a dia contra mim mesmo, contra as minhas vontades, contra os meus desejos. Mas entenda que nós precisamos tomar cuidado com o desânimo, porque o desânimo destrói casamentos, o desânimo destrói famílias, o desânimo separa os filhos dos pais dos filhos, o desânimo separa a família e separa você de Deus, o desânimo separa você da vida espiritual, da palavra de Deus. Tem um corinho muito antigo que eu cantava e aprendi na igreja: desanimados, não, 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 desanimados, não, 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 dor e tristezas podem surgir, situações podem vir, mas desanimados, nunca. Nós às vezes nos cansamos espiritualmente, claro, fisicamente e espiritualmente. Mas quando eu estou começando a ficar cansado, quem sabe abatido com a situação que eu estou vivendo, ou você está vivendo, adore o Senhor, coloque um louvor, ore ao Senhor, cante louvores. Daqui a pouco você percebe que você está feliz, que você está alegre, e que você está cantando, que você está animado novamente. A terceira situação é mágoas, por terem experimentado sinceramente outros tempos, outras coisas no passado, decepcionaram por situações que ficou no passado. As mágoas nos traz ansiedade, nos traz doenças patológicas, nos traz doenças físicas e doenças espirituais também. O esfriamento espiritual. Perdoa 70 vezes 7. Faça a sua parte e Deus cuidará de você. Existem outras situações, como a descrença. Em quarto lugar, alguns não creem que isso seja assim, mas a descrença, amados, neste momento é o que pesa mais também. Não é só necessariamente desanimar, se sentir somente na direção de Deus e estacionar, não. Mas descrer é não ter fé, é dizer: eu acho que isso não vai dar em nada, eu acho que isso não vai adiantar em nada, eu acho que isso não vai acontecer. Meus queridos, meus irmãos,
Como igreja do Senhor, nós precisamos crer na palavra, no Senhor Jesus, porque a única razão da nossa vida, de estarmos vivos, é a palavra de Deus. Então, se eu não creio na palavra de Deus, se eu não creio em Jesus Cristo como o Salvador da minha vida, se eu não creio que o Espírito Santo pode me trazer alegria, se eu não creio que o Espírito Santo pode mudar o meu ser, pode me dar o conforto no meu coração, se eu não creio isso, eu não vivo a palavra, irmãos. E a graça do Senhor, como fica na minha vida? E o amor de Deus, e Jesus morreu por mim, como fica? O motivo, segundo Deus, eu vejo na palavra aqui o real motivo para a falta da unidade. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco, que está relatado na Bíblia. Para Deus, amados, nossos motivos não são válidos. Tudo isso que eu disse, para Deus não são válidos, pois os nossos motivos vêm da nossa carne, do nosso ego, do nosso pensamento. E para Deus isso não é válido. Porque se eu não viver a palavra, nada me adianta. O que a palavra de Deus está dizendo é que a unidade verdadeira é algo do Espírito Santo, e por isso só é praticável através dele. Ou seja, só é praticado, entenda isso. Eu entendo tudo essa relação que eu falei agora, e já estou terminando. Eu entendo tudo isto, mas se eu estiver nele e a palavra dele estiver no meu coração, aí sim, eu posso viver como unidade no corpo de Cristo. Eu quero concluir aqui, meus queridos. Eu quero que você entenda na conclusão que o nosso quebrantamento é o maior, é o que vai gerar a unidade com Deus e com os irmãos. Que nós podemos nos arrepender de nossas coisas, de nossas imundícias, de nossos erros, para sermos lavados por Jesus, para sermos justificados, porque nós fomos crucificados com Ele, nós fomos sarados por Jesus, e todos os motivos carnais para a falta da unidade como igreja, e busquemos o enchimento do Espírito Santo em nossa comunhão para nos revestirmos do poder que nos capacita e vivemos a vida com Deus que agrada e glorifica a Ele. E se nós vivemos como Gálatas diz, e se nós vivemos como o apóstolo Paulo, ele fala à igreja de Coríntios nesse texto: mas meus irmãos, como o corpo é uma unidade, embora tenhamos muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos, ou seja, nós estamos enxertados, nós fomos batizados em um só Espírito, em Deus, independente da cor, independente do que nós estamos dizendo e vivemos, nós como igreja, na coletividade, na unidade, na unificação da graça do Senhor e da espiritualidade, da vontade de Deus, Deus é que nos capacita, é Deus que nos conforta, é Deus que cuida da igreja, comunidade, como corpo de Cristo. Então eu quero que você que está me ouvindo, você que está me assistindo, entenda que então o mundo verá a glória de Deus em nós, e aleluia, crerá que Deus enviou Jesus Cristo para a salvação da humanidade, para a salvação, aleluia, do corpo de Cristo, da igreja. Que Deus possa te fortalecer, meu querido, meu irmão que está me ouvindo, aleluia, como corpo de Cristo, como santificados que somos. E eu repito aquilo que eu disse bem no comecinho:
Nós estamos sim passando por situações, mas isso não pode impedir que a minha fé fique morta. Isso não pode impedir que a minha fé desapareça. Isso não pode impedir que a minha força de vontade suma, fica longe de mim, não. Isto agora que eu preciso levantar a minha cabeça na minha casa, como marido, como esposo, na minha casa, como esposa, como mulher de Deus, como filho, aleluia, como família, e levantar a cabeça e dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor como igreja, porque nós somos justificados e nós estamos enxertados em Cristo como corpo de Cristo. Quebrantamento, amados, é suportar, é entender. Quebrantamento é entender as diferenças. É claro que nós não somos robôs, nós não somos algo que nós estamos isolados dentro de uma garrafa, dentro de uma latinha. A igreja não foi feita para isso. A igreja não foi criada para ficar isolados. A igreja não foi criada, e quando eu falo de igreja eu falo em templo, mas eu falo eu e você, que nós somos igrejas. No Antigo Testamento, eu gosto muito de falar disso. Deus, Ele quis construir o tabernáculo para mostrar ao homem a sua grandeza, e que tinha um plano para o povo hebreu. Tinha um plano para aquele povo que saiu do Egito. Deus tabernaculou com o homem, esteve ali com o homem, mostrando a sua real necessidade de estar com a sua criação. Jesus sempre quis estar. Deus sempre quis estar conosco, nos ajudando, nos fortalecendo em nossas casas. Glória ao Senhor por essa palavra. Se o pecado nos afasta de Deus, afetando a nossa unidade com Ele e com os irmãos amados, que são o corpo de Cristo, como eu e você, e nós estamos juntos. O contrário disso aproxima o Senhor dos homens. Não. Eu preciso abandonar o pecado. Eu preciso abandonar as coisas erradas. Eu preciso abandonar os vícios. Eu preciso abandonar o erro, abandonar as coisas da minha carne, da minha vontade, porque a minha carne coça para o pecado. A nossa carne coça para as mazelas, a nossa carne coça para o erro, a nossa carne coça para a mentira, a nossa carne coça para a prostituição, a carne coça para tantas coisas, como uma lepra, como uma alergia demoníaca. Mas eu preciso entender que o sangue de Jesus me redime, o sangue de Jesus me perdoa e me santifica e me justifica de todo o pecado. Aleluia. Que Deus possa te fortalecer, meus queridos. Perto está do Senhor, Salmo 34:18, dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Salmo 51:16-17 diz: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu tos daria, e não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não os desprezarás, ó Deus. Nós precisamos ter o coração quebrantado e entender o plano de Deus sobre a igreja do Senhor. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Nós precisamos estar uns com os outros. O nosso quebrantamento é o que vai gerar a unidade. E eu concluo aqui. O que agrada a Deus, meus queridos, o que agrada ao nosso Senhor, a Jesus Cristo, dono da igreja, ao Salvador,
é que nós vivemos em união, é que nós vivemos em coletividade, é que nós vivemos ajudando uns aos outros com palavras, com ações, doações, ajuda, como igreja do Senhor em unidade, porque afinal de contas nós vamos morar em um só lugar. Você não vai ter o seu céu e eu vou ter o meu céu. Eu não vou ter a minha casa, como alguns dizem. Eu vou ter a minha casa no céu, isolado de você. Eu não quero ter comunhão com esse pastor, com essa igreja, com esse irmão, com aquilo, com ele. Não, o céu é um só. A casa, aonde nós vamos estar. Dentro de uma, eu não vou entrar em escatologia. Eu também não vou entrar em palavras teológicas e nem em pensamentos e teses teológicas. Mas o que eu entendo, o que eu quero que você entenda, simples e fácil, é que nós vamos morar todos um olhando para o outro. Porque se nós vamos passar pela porta estreita, que é uma porta só, nós estaremos em um só lugar e nós glorificaremos um só Deus. Então, meus queridos, nós precisamos entender que começar a ser unidos e viver em unidade precisa ser aqui. Começa na tua casa, na igreja, para depois nós irmos para o céu. Porque se eu não tiver comunhão com o irmão que senta comigo na igreja, como que eu vou ter comunhão lá no céu? Não se isole, não fique na sua caixinha ou no seu quarto isolado, mas viva a palavra de Deus, orando, ajudando, amando, companheirismo, em unidade. O corpo de Cristo precisa disso. O Espírito Santo e a sua comunhão, para nos revestirmos do poder que nos capacita e vivemos a vida que agrada e glorifica a Deus, então o mundo verá a sua glória em nós e crerá que Deus enviou Jesus Cristo como Salvador da humanidade. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Que você fique com essa palavra nesse domingo, para a glória do Senhor Jesus. E eu sei que Deus fortalecerá a tua vida, não só como igreja, mas como pessoa. Ajudar alguém não precisa ser somente aquele que está na mesma igreja que eu, ou que é de igreja. Não, eu tenho que ajudar a todos. Eu tenho que amar a todos. Embora sendo difícil, mas Deus nos ensina assim. Que Deus te fortaleça, que Deus derrame a graça dele sobre a tua vida. Essa igreja é a igreja abençoada, a igreja de Cristo Pentecostal Internacional, aqui no Vila Junqueira. Que Deus te abençoe. É uma igreja que acolhe você, há uma igreja que te ama, há uma igreja que quer ajudar a tua casa, a tua família, os teus filhos a crescer na graça e no conhecimento. Logo, logo vamos retornar. Vamos voltar a ter os cultos presenciais com muita segurança, como nós temos já hoje. E assim que voltarmos, nós estaremos cultuando ao Senhor, nós estaremos na graça, nós estaremos adorando ao Senhor, nós estaremos celebrando ao Senhor, um cântico novo, porque eu sei que assim o Senhor quer. Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça, tenha um domingo abençoado, e que essa palavra fique no teu coração, para a glória do Senhor Jesus. Te amamos em Cristo Jesus.